Meus queridos, nós temos aqui o profeta João. Profeta Eva! Opa, paz do senhor. Como você tá bem? Esqueceu o senhor não, só falou que queria comer um pão de queijo, só que não tem aqui não. Ah, é? Ele faz, velho, ele faz. Ai, Pois ai, é, vai ter pois é, profeta. Agora o senhor falou que o Espírito Santo falou que você é o quê? O profeta das nações? Agora é das nações mesmo. As nações estão te vai pra ouvindo. você ver como que é Deus, né? As nações. Deus age no nosso favor, hein, pastor? É, olha Ele só, age. qualquer pessoa, em qualquer lugar, vai poder. O que é que esse profeta está falando? Vai ouvir na língua deles. Né? Isso aqui é para orientar as nações. Amém? Hein? Em nome de Foi Jesus. exatamente que eu vi isso aqui no estudo de profecia. Falou que a noiva vai ajudar, vai guiar as pessoas, a guiar as pessoas. Sim. Amém. Amém, né, mano? Amém. Tem Eu muitas queria pessoas, dizer, tem muitas pessoas que vão arrepender, pastor, assim, que estão sendo enganadas pelo maligno. Muitas pessoas. Em nome de Jesus, eu declaro. sim, Amém? amém. E tem muitas pessoas que vão odiar a noiva, odiar mesmo, o senhor falou isso. Mas já eu Vão odiar mesmo. estava vendo um missionário Entretanto, hoje. É, entretanto, o senhor falou que eles não têm poder nenhum na noiva, mas eles vão odiar a noiva. é. Eu tenho isso aqui, estou direcionado aqui da Erin e dos outros. Amém, amado, amém. Está todo mundo aqui esperando a tua palavra? Eu pedi oração sobre você. Aquilo que Jesus pediu para falar, né, pastor? Eu creio que isso aí vai ajudar muitas pessoas, amém? Absolutamente. Um momento, por Os favor. missionários. Sim. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, por trazer aqui para nós agora o profeta João Batista. Muito obrigado, Senhor. O Senhor ter trazido o profeta aqui, que os seus sentimentos, suas emoções agora saiam da boca do profeta, ele venha nos instruir, Pai. O teu Espírito venha nos instruir o caminho que nós devemos andar. Muito obrigado, Senhor, por o privilégio de ter as orações, o privilégio de ter as mensagens para edificar qualquer pessoa ao redor do mundo agora, literalmente ao redor do mundo, Senhor. Muito Amém. obrigado. Pedimos agora que o Senhor abençoasse ele e que ele venha falar as suas palavras, derramar sobre nós a água viva que o Senhor tem colocado dentro dele, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Meia hora, amado. Muito tempo, hein? Segura aí. Que isso? É meia hora. Vamos falar, viu? Ai, ai. Então vamos deixar Deus fazer a palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Está explicado. Já há 15 dias que eu venho sentindo mal-estar. Fui para o hospital com diarreia, para amanhecer hoje de novo. Mas é Deus, né? Deus que está trabalhando a nosso favor. Porque a consagração do profeta já é consagrado por Deus, né? Antes de tudo existir. O Senhor já me conhecia. E antes do ventre da minha mãe, de eu sair, o Senhor já tinha me consagrado como profeta às nações, Jeremias 1:5, né? E é Deus trabalhando. Amém? Então, assim, falar umas palavras de testemunho que o Senhor fez na minha vida, não me glorificando, mas glorificando ao Senhor Jesus por tudo, né? Em 2018, saiu um noticiário que as pessoas não poderiam entrar nos Estados Unidos por tomar uma picadinha, eu não vou falar o nome porque não pode, de um medicamento, e por causa desse medicamento a pessoa não poderia entrar nos Estados Unidos por conta desse nome lá. E aí eu orei a Deus, falei, Senhor, mas por causa desse medicamento não pode? Não é certo, né, Senhor? Se for da vontade do Senhor, o Senhor libera. Quando foi 3 dias depois, chegou uma correspondência, um noticiário na minha mão, avisando que ia ser liberado, que as pessoas podiam viajar por qualquer lugar do mundo por conta desse medicamento. Por que o Senhor faz isso? Porque é Ele que escolheu, né? Nós somos escolhidos pelo Senhor para levar a palavra para as nações. Eu ficava preocupado com isso. Falava assim, como que vai ser, Senhor? Eu sem recurso financeiro, como que vai ser? E aí, eis-me aqui, né? Agora os mistérios de Deus sendo levados para as nações, pelo mundo todo. Em nome de Jesus, amém? Falar umas palavras antes de eu ministrar aqui que o Senhor pediu aqui da palavra de Deus.
As pessoas que mais sofrem batalha espiritual são as que não guardam mágoas. Esses são os profetas, que são comprados como primícias para seguir a Deus e o Cordeiro. Está em Apocalipse 14:4, porque são virgens. Eles são comprados como primícias para seguir a Deus e o Cordeiro. E no Apocalipse 14:5, fala assim, da sua boca não sairá engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. São virgens. Então, o que acontece com essas pessoas, igual o demônio tentou contra mim, né? O Senhor já me libertou disso, eu vou contar como testemunho. Com 10 anos, com 6 anos, colocou pessoas para me mostrar como que eu mexeria em partes íntimas de mulheres. Depois, com 10 anos, foi provocado na minha vida uma violência sexual. E aí depois os jovens, os conhecidos para frente, me desejar. Muito bullying na escola. Depois adultos vinham me desejar para tentar fazer eu virar homossexual. Só que louvado seja Deus, Deus não deixou, né? Porque a promessa de Deus não falha, amém? Então eu creio que muitas pessoas que viraram ou lésbica ou homossexual eram pessoas que não tinham desejo por sexo. Mas o demônio provoca. Isso eu estou falando que é um testemunho, tá? Que o Senhor tem na minha vida, que o Senhor me libertou da violência sexual, que eu não guardo mágoa. E aí o demônio faz provocar violência sexual na vida das pessoas, tanto do homem quanto da mulher. E aí a pessoa entra em confusão e aí passa a viver com sexo do mesmo gênero, tanto o homem quanto a mulher, tá bom? Mas procure aí os caminhos do Senhor, nos meios cristãos, na palavra do Senhor, e o Senhor vai te libertar. Aí o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26, foi na onde um deficiente físico foi levado aos pés do Senhor Jesus, e ali Jesus curou, salvou e libertou ele. Então, para Deus, nada é impossível. O que você pedir para Deus em nome de Jesus, Jesus faz na sua vida. Ele cura, salva e liberta. Amém? Então, assim ele fez comigo, já com os remanescentes também, em nome de Jesus. E aí ele tem esse poder, né? E glória a Deus. Então, tudo que fica me acusando, hoje eu estava tomando banho, hoje, depois do almoço, e aí o Senhor me revelou isso, falou assim, João, tudo que fica te acusando daquilo que você já pediu perdão, não vem de mim, é do demônio, é maligno. Então fica em paz, porque eu já te perdoei, e aí você está aí fazendo a minha vontade, amém? Levando a palavra de Deus, o evangelismo. Então, assim, eu vou explicar para vocês, eu não sou estudioso da palavra, eu não tenho teologia, eu não tenho formação de teólogo, né? É o quartinho secreto, quartinho de guerra, onde eu leio a palavra do Senhor, e o Senhor me revela as palavras e eu falo do jeito que o Senhor pede para falar, amém? Às vezes não está no ponto, vírgula e reticências do jeito que é na teologia, né? Mas quando o Senhor pede para a gente anunciar uma palavra, você tem que fazer o quê? Anunciar, amém? Então, eu vou anunciar isso aí em nome de Jesus, eu creio que vai ajudar todas as pessoas, todos os missionários, pessoas que não conhecem a palavra ainda, e quando vier conhecer, o Senhor vai fazer brotar essas palavras na sua mente e assim no seu coração, em nome de Jesus, amém? Na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 em diante, fala assim, Jesus explica a sua missão. Ele explicou a missão dele. Se ele explicou a missão dele, ele está explicando a nossa, que somos missionários. Amém? Em nome de Jesus. Pois assim diz o Senhor. Então, lhes falou Jesus. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho do Homem semelhante também faz. Que é Jesus, né? Filho de Deus, Jesus. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará,
para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai fala quem quer, porque assim, nem todos às vezes não quer ser liberto, né? Mas se a pessoa quiser, se a pessoa entender que ele precisa de receber libertação, e aí o Senhor sonda os pensamentos, Jesus faz a cura na sua vida. Amém? Que a palavra fala assim para quem quer. Glória a Deus. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Eu estou aqui no celular, gente, eu não tenho computador, então faço a administração do celular e com a Bíblia na mão, e às vezes fica tremendo aí. A fim de que todos honrem o Filho do modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, o que enviou. Em verdade, vos digo, quem lhe ouve a minha palavra, que naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque o Filho é o Filho do homem. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço o jugo. O meu jugo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e assim aquele que me enviou. Então, nós não fazemos nossa vontade, a gente pede a direção de Deus, amém? Glória a Deus, assim como Jesus, né? Ele não fez nada da vontade de Deus, dele, né? Foi Deus que enviou ele para ele levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Então, o sacrifício de Jesus não foi, não é e não será em vão. E Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo de ontem e hoje sempre será o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que o verdadeiro, o testemunho, ele dá de mim. Mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho, digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vos quisestes por algum tempo. Alegrai-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas eu faço testemunhos a meu respeito. E de meu Pai que me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ó Jesus, né? Meu Deus. Amém? Se nós olhar em Deus, nós queima. Nós explode. A presença de Deus é muito forte, né? O haja. Deus só falou haja luz e houve luz. Palavra de Deus. Lá no 38 fala assim, também não tens a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem enviou. Examinais as Escrituras, porque o julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus, né? Contudo, não quereis vir a mim,
para teres vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, e não me recebeis. Se outro vier a seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não pensais que eu vos acusarei permanente perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Glória a Deus. Como você vai crer na palavra de Deus? Moisés, enviado de Deus, né? Para dar testemunho das promessas do Senhor, assim como nós somos enviados do Senhor, né? A palavra do Senhor em João 14,6 fala assim, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmão, se não for por Jesus, entender que aceitar Jesus como um Senhor e Salvador, você não terá salvação. Porque a vinda de Jesus não foi em vão e não é em vão. Deus, ele tem amor por todos, mas principalmente pelo seu Filho unigênito. E aí Jesus, ele foi trazido para cá para ele levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. E ele é o único ressuscitado dentre os mortos. Jesus é o único ressuscitado. A palavra do Senhor em João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crêem e não pereçam, e tenham a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, através de Jesus, palavra do Senhor. Gálatas 6,5 fala assim, porque cada um levar seu fardo. Existe alguma digital no mundo igual a sua e a minha? Não. Por quê? Esquece de dizer que a salvação é individual. E Gálatas 6,7 fala assim, porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tanto para agora como para depois. Então, ninguém faz nada escondido de Deus. Ninguém faz nada escondido de Deus. Porque Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Dia 13 de agosto de 2023, eu estava na casa do pastor Lucas, em Brasília, na véspera do Dia dos Pais, e eu estava deitado na cama e assistindo um louvor no celular assim, e aí os meus pés começaram a gelar e o celular desconfigurou a tela todinha assim, ficou branquinho, como se não tivesse nada, e meu corpo foi gelando, tudo assim, e falei assim, nossa, eu tô morrendo, né? Aí Deus me levou, passou um pouco, ele me trouxe de volta, eu respirei, falei assim, me trouxe de volta. E passou um pouquinho, começou de novo, o mesmo processo. Meus pés começaram a gelar, e o celular desconfigurou. E eu falei para Deus assim, que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Aí o Senhor me levou. Aí passou um pouquinho, ele me trouxe de volta. E aí eu falei para Deus assim, qual que é a palavra que o Senhor me traz? Qual que é o mistério, né, sobre isso? Aí o Senhor me trouxe Apocalipse 4:1. Sobe aqui, que é isso que demonstrar as coisas que depois dessas estão por vir. A porta do céu aberta. Então, a gente continua levando a palavra do jeitinho que as angústias que eu vivi no passado, que eu tinha virado alcoólatra, hoje o Senhor me usa para levar a palavra de cura, de libertação, discernimento, cura de câncer, droga, união de família. São um mistério de Deus, né? E aí ele escolheu
cada um a dedo. Cada um tem um ministério, né, diferente. Tem o diácono, o evangelista, o pastor, o mestre, o profeta. São 5 chamados, 5 dons. O profeta não guarda mágoa, né? Pastores são pessoas que cuidam, igual Davi, né, cuidava de ovelhas. E as ovelhas são cegas, né? Quando você pega ela, é cega, ela não tem direção, ela bate, cai nos buracos, né? E aí, quando ela passa a seguir o pastor, que é aquela pessoa que direciona ela, e ela segue pelo cheiro, né? Pela voz, assim como nós seguimos a Jesus, né? João 10, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tinha pensado nessa palavra não, tá? O senhor que trouxe agora. O profeta tem essas coisas. O senhor traz as palavras na hora. Ele que coloca as palavras na minha boca, amém? Jeremias, ele foi escolhido como profeta às nações, ele era criança ainda. E aí, quando o senhor apresentou para ele, ele falou assim, ai, pai, mas eu não me passo de uma criança. Aí o senhor falou para ele assim, não fala que eu não passo de uma criança. Eu coloco as palavras na sua boca, amém? João 10 fala assim, pois assim diz o Senhor, né? No primeiro versículo, em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, porque esse é o ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas e ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem, porque eles reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão a estrada, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, é só através da voz de Deus que você vai seguir os caminhos do Senhor Jesus. Só através do batismo e imersão em águas. Quando você entender o que é perdão, liberar perdão sobre a vida da pessoa que praticou algo mal na sua vida, porque todas as almas foi criada antes de existir o mundo, inclusive a do mal, do maligno. E aí, o maligno, ele sabia dos planos de Deus. E ele sabia dos planos de Deus na sua vida, na minha vida. E aí ele sempre colocou alguém para falar algo mal, para praticar algo mal na sua vida, para você ficar com raiva da pessoa. E aí a nossa luta não é contra a pessoa que praticou, não é contra o seu vizinho, o seu amigo, seu pai, seu irmão, não é. É contra os principados e potestades, contra as coisas do mal. O maligno, ele é contra Deus. Se ele é contra Deus, ele vai atacar quem? Nós. Nós somos filhos de Deus. E ele sempre usa alguém para atacar alguém conhecido seu pai, seu filho, seu irmão. E aí você ficar com raiva da pessoa. Aí você ficando com raiva, você vai ficar com ódio e com mágoa. Se você tiver com ódio e com mágoa, você vai estar com o coração puro? Não. Você não vai conseguir discernir, você não vai conseguir ter intimidade com Deus. Então, para você ter intimidade com Deus, se você não tiver com a mente limpa, ligada no Senhor, com o coração puro, ligado na palavra de Deus, se você não entender o que é perdão, como que você vai conseguir sobreviver, né? Em 1 João 4, fala que a gente tem que aprender a sondar as vozes. Aquilo que vem do seu pensamento, você repreende em nome de Jesus, você pergunta assim, quem que é essa voz? É de Jesus? Como que Jesus veio? Aí essa voz, se ela for de Jesus, ela vai te falar como que Jesus veio. Como que Jesus veio para a Terra? Ele veio, aí se for de Deus, ele vai te falar. Jesus veio em carne. Quando você repreender em nome de Jesus e perguntar a essa voz se ela é de Deus, se ela não for de Deus, ela sai na hora. Ela não aguenta a presença de Deus.
Não sei se você já observou, assim, quem já entendeu, quem anda nos caminhos do Senhor, quando você senta em algum lugar que a pessoa não está na presença de Deus, você senta, a pessoa levanta. Tipo um magnetismo. A presença do Espírito Santo incomoda. Mas ela não veio para incomodar a pessoa, ela veio para incomodar o mal que cerca a nossa vida para ela sair fora. Aí quando que o maligno não consegue obter algo na sua vida? Quando você está sempre em oração, lendo a palavra, levando aquele testemunho que Deus fez na sua vida, igual eu faço, não para me gloriar, é para abrir a mente das pessoas, o poder de Deus, que Jesus tem poder, né? Para curar, salvar e libertar. E aí o mal não consegue fazer o mal, ele tenta, né? Ele não desiste de tentar. Sempre coloca alguma pessoa para falar algo na minha vida, para me apontar em alguma coisa. Mas às vezes eu nem respondo para a pessoa que está falando mal de mim ali na hora. Eu falo aqui no subconsciente, igual Jesus falou no Calvário: Senhor, perdoe essa pessoa que não sabe o que está falando. Então aprenda a sondar os espíritos. Jesus é maravilhoso. Hoje, durante a tarde todinha, o senhor ficou aqui. Aí ontem, depois da live, eu tomei a Santa Ceia, só eu e o senhor aqui no meu quarto. Tinha uns elementos preparados. E aí ontem à tarde a gente não tomou a Santa Ceia, né, às 21 horas. E aí a hora que eu olhei, né, aqueles elementos, aí eu falei para o senhor assim: agora eu vou comer o pão, né, porque não teve a Santa Ceia. O senhor falou assim: eu estou aqui com você, pode tomar. Aí eu fiz a oração da Santa Ceia e tomei a Santa Ceia com o senhor aqui no quarto. Eu acho maravilhoso isso, porque eu tinha vontade, desde criança, tinha vontade de ajudar as pessoas, só que eu não sabia como. Eu creio que Jeremias também não. Todo profeta é chorão. O que não guarda mágoa é chorão. Daí o profeta Jeremias, ele queria convencer as pessoas, mas enquanto ele não entendeu que através do Espírito Santo que ele ia convencer, ele não parou de sofrer, ele chorava, as pessoas não respeitavam ele. Então, quando Deus fizer cumprir a promessa de que ele prometeu fazer na minha vida, e aí as pessoas vão entender, principalmente a minha família, e eles vão entender que Jesus tem poder sobre a nossa vida e é o Espírito Santo de Jesus que comanda a minha vida. Enquanto não vier fazer aquela promessa que Deus falou que vai fazer na minha vida, a minha família ainda fica assim meio ainda em dúvida, né? Não sabe o entendimento ainda da palavra de Deus, fala sobre Deus, mas não entende o que é ouvir a voz de Deus, né? Mas eu creio que em nome de Jesus, né, que eu determine sobre a minha vida, que na hora que o Senhor fizer cumprir aquela promessa, o Espírito Santo vai convencer a minha família. Jesus veio para convencer, né, do pecado e do juízo. E a gente pede para que as pessoas venham se arrepender o quanto antes de todos os mal, porque não é fácil, né? Você vê uma pessoa ser enganada pelo mal, pelo maligno. É difícil, né, pastor? Você vê você entender que a pessoa está sendo enganada pelo maligno e ele não está vendo, né? Porque o maligno é astuto, só que Jesus é amor. Amém? Amém, amém. O senhor deu um cansaço aí no senhor 2 vezes? Falei, nossa, será que eu tenho que entrar ou não? Não, é porque é meio abafado aqui no onde que eu tô, é um quartinho bem... É um quartinho de guerra mesmo, é bem estreitinho aqui. E A nossa aí... querida sacerdotisa disse que aconteceu com ela também. Ela falou que ela estava dentro do ônibus quando ela foi sentar. Quando eu vou me sentar ao lado de alguém, a pessoa se levanta, ou quando já estou sentada no banco, a pessoa não consegue ficar. Sim. Quando foi para mim vir de Congonhas para Uberlândia, né? Dentro do avião, o pastor Lucas não conseguiu arrumar uma poltrona especial, porque gordinho, aquelas poltronas ficam apertadas, né? Aí eu meio que murmurei no pensamento, mas como Deus prepara tudo, os 2 bancos do meu lado veio vazio. Olha só.
Vê se Deus não tem cuidado com nós, pastor. Um amor... E a Lara, ela está falando, essa sacerdotisa está falando, Deus já tinha me mostrado que era espiritual. Sim. Ela recebeu a confirmação hoje, então. Glória a Deus. Amém, Jesus. Porque o Espírito Senhor já falou isso, o Senhor já falou isso para Jesus, que muitas coisas não é entre nós e a pessoa. Não. É espírito, né? O maligno ativado na outra pessoa que não consegue ver o Senhor em você, né? É porque o próprio Jesus testemunhou em João 4:44 que um profeta não tem honra na sua própria terra, família. Enquanto Deus não fizer cumprir aquilo que ele prometeu na minha vida, não vai despertar a família ali, né? Às vezes vai ficar meio assim, aéreo, né? Pois que eu não posso falar para Deus o que tem que fazer agora, porque Deus que sabe quando vai ser, é Ele que manda, né? O profeta, você já teve a experiência de uma pessoa ou de uma criança vir em você e falar quem é Jesus? Me ensina sobre ele, assim, com honestidade. O que o senhor fez, amado? O que acontece, senhor? No posto que eu fiquei lá, que o senhor me deixou lá de 2019 até 2022, 3 anos lá, tinha um menininho que morou lá, ele era filho do pintor, que até o pintor tinha aquele chiclete, eu não lembro o nome dele, e o menininho gostava demais de mim, eu pegava a cadeira e lá pegava um baldezinho de tinta vazio e sentava do meu lado, e aí ele falava para mim assim, aqui desse lugar eu não vejo isso aqui como um posto, eu vejo isso aqui como uma igreja. E ele sempre falava, eu sempre falava do amor de Jesus para ele. E aí depois ele mudou de lá, eu não vi para onde mais ele foi. Ele chama Éder, é um menininho. Ele tinha muito defeito no rosto, assim, de queimadura, né? Que caiu uma vazia de óleo quente, né, em cima dele. E ele queimou, ficou com o rosto defeituoso, né? Mas ele era um menininho profético mesmo, assim. Só que depois eu não vi mais eles. E aí ele ficava do meu lado ali, porque eu colocava louvor, ele gostava de sentar do meu lado, ele me chamava de Ti. Ei, Ti! Ô, Ti! Aí tem essas marcas aí, de amor de Deus. O meu sobrinho, Leandro, minha sobrinha fala assim, eu não sei o que você fez com o Leandro. Eu falei assim, por quê? Não, cara, que o senhor chega e senta, ele põe a cadeira do meu lado e senta lá do meu lado, fica lá. É presente de Deus, né? Amém. E adulto, amado? E adulto? Teve algum adulto que chegou para você e falou, quem é Jesus? Podia me ensinar quem é ele? Ou eu estou tentando conhecer ele, não sei. Tem muitos. Tem um rapaz, o Marquinho, que ele andava na rua, ele tinha ficado dependente de tudo, né? Ele usava tudo quanto é tipo de droga. E aí ele andava na rua caçando bitoquinha para fumar. Chamava de Marquinho. Um dia ele falou para mim assim, eu queria ficar igual o amigo meu que fica na porta da igreja, vestido de terno, liberto. Aí eu falei assim, eu vou orar pela sua vida, em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai fazer esse milagre. E aí fez, libertou. Amém? E aí ele falou que tinha vontade de entender o que era isso. Aí eu falei assim, não, eu vou orar pela sua vida, eu creio que Jesus vai fazer, assim como ele fez comigo, eu determino na sua vida em nome de Jesus, né? E aí ele foi na minha frente assim, ele sumiu. E aí depois, quando eu morava no hotel, disse que ele foi lá me procurar. Daí eu não estava lá, estava para Brasília. Bonito, recuperado. E foi lá para me agradecer. Amém. Poder de Deus. Muitas pessoas. Tem pessoas que querem assim, a pessoa Jesus, querer saber quem é ele? Como é que é? A pessoa Jesus, as pessoas querendo conhecer Jesus pessoalmente, assim, como pessoa, quem é ele? Teve alguma experiência assim? Sim. Tem um amigo meu, amigo até hoje, o Marcelo, ele já era convertido, né, e estava sendo enganado pelo mal, e dentro da loja usando cocaína. Aí eu chegava, estava escorrendo cocaína no nariz, né? E eu vi que lá, nossa, doeu, mas doeu mesmo. Aí eu fui para casa e pulei no chão e determinei a cura, né? E aí o senhor curou. E aí um dia o funcionário dele foi lá onde que eu estava, aí eu falei assim, ó, e ele falou assim, nossa, aconteceu um milagre na vida do Marcelo. Eu falei assim, o que foi? Não, ele foi liberto. Eu falei assim, porque quando a gente determina, Deus ouve e resolve. Ele falou assim, por quê? Não, porque eu determinei para Deus, em nome de Jesus, que ele fosse liberto. Rapaz, e o Washington chegou lá na loja e falou pro Marcelo. Aí eu esqueci daquilo, eu tava assim, arrumando umas fitas rebradas lá, que eu colocava no posto, que era desativado. O Marcelo veio de moto acelerada assim, ó.
Largou uma moto andando e caiu a moto na rua e veio correndo e pulou em cima de mim, assim. Obrigado, gordão, por você não ter desistido de mim. Aí eu falei assim, Jesus mesmo. Hoje ele Amém, está mano. cuidado, formado, sendo cuidado pelo senhor, trabalha com a esposa na loja. Chama Marcelo Faróis, no bairro Martins e Uberlândia. Um homem de Deus, abençoado. Toda vez que ele me vê, esse dia eu fui lá visitar lá, ele falou assim, nossa, o irmão João tá pegando fogo. Você já foi em várias cidades, né, profeta? Aí, você está agora em Minas Gerais, né? Não fui em vários, né? Eu fui para Brasília 2 vezes, né? Que eu fui uma vez em 2022, e depois, quando eu fui para casa do pastor Lucas, a gente ficou lá 15 dias, e aí depois, as cidades que eu passei foi por cima, né? Foi por avião, que eu fiquei parado em Congonhas, e depois de Congonhas para Curitiba, e de Curitiba a gente foi de Uber para Ponta Grossa, no Paraná. Ponta Grossa, no Paraná, foi que eu fiquei 5 meses. Mas a promessa de Deus é para mim ir para vários lugares. Então, assim, eu confio no Senhor, e aquela pessoa que quiser que eu vá, pode chamar para onde quiser aí, que Jesus é a porta de tudo. Amém, mano. Providencia. Estou à disposição. O senhor se dá melhor em clima quente ou em clima frio? Ou no Brasil é um clima só, né? Eu acho que é, né? Quando fui para mim, para Ponta Grossa, o pastor Lucas falou assim, você vai penar um pouco, porque é frio. Mas Deus não teve frio lá, não. Ele falou que gelo. Aqui, Assim, ó. Aqui, profeta, ó. Já estou começando a usar, mano. Estou com aquecedor dentro do carro, aqui da casa. Tem uma missionária, uma amiga minha, que ela é cristã, e ela mudou para ir para os Estados Unidos, e ela tá amando aí. Amando mesmo. Depois eu vou mandar uma foto dela para o senhor aí. Eu não sei te falar, eu até tenho que conversar com o pai dela, que ela mora aqui na cidadezinha onde minha irmã mora, e ela chama Sinara e ela é personal, então ela viaja o mundo. Uma vez ela precisava de... O único troféu que ela precisava de ganhar, que era de, eu acho que Olímpia, não sei o que lá, do outro país aí, e aí ela pediu para me orar, e aí o senhor consagrou na vida dela, o que faltava. Ela é personal. Conhecido disso. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta do profeta? Eu acho que ele responde, né? A Laura agradeceu o seu comentário. A sacerdotisa Laura. Eu não sei se o profeta... Eu não conheço ele, eu não sei se ele é acanhado em responder pergunta. Não, a gente pede a ajuda de Deus, porque não é tudo que às vezes a gente consegue responder na hora, né? Tem revelações, pastor, que o senhor traz para mim 3 dias depois. Então, o irmão Railson, ele tinha tido um sonho, já tinha 10 anos atrás, e ele já tinha contado para várias pessoas, aí um dia ele estava lá comigo, lá no posto, e falou assim, vou te contar, né? Aí me contou. Beleza, na quinta-feira. Então, foi no sábado, o senhor me revelou o sonho, e aí eu fui, levei para ele, e a porta abriu para ele, assim, de tudo, assim, casa, carro. Mas pergunta não precisa ser só bíblica, né? Pode ser, profeta, o que você gosta de comer? Né? Que hora você gosta de dormir? Né? Às vezes as pessoas ficam curiosas assim, né? Não sei. Sim, nesse tempo agora está tendo muita batalha espiritual, pastor, e está tendo muita dificuldade de dormir, às vezes nem dorme, direto estão acordados. Muito tempo, muita batalha espiritual. E agora, nesse dia agora, está tendo, na minha vida agora, está tendo muito incômodo no intestino, diarreia, direto. Então, hoje foi uma noite de trono, até minha roupa sujou, não deu tempo de chegar no banheiro. É batalha. É terrível, eu acho que para muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo é o finalzinho da era, eu acredito, né? O começo de uma nova, né? A gente está passando aqui tá demais mesmo. Tá, para todo lado, todo mundo. Sonho sendo no nariz, aquela coisa toda, muito grande mesmo. Sim. A palavra do Senhor fala assim que são muitos chamados, mas são poucos escolhidos, né? E nós somos escolhidos para esse tempo, para essa missão agora, porque o Senhor revelou nos remanescentes, né, pastor? Essa palavra do Senhor aí está revelada nos remanescentes. E Deus, né? É Deus que sabe. Amém. Meu querido, o senhor faz uma oração para os irmãos ao redor do mundo agora, literalmente? Amém. Eu vou fazer, e assim, não se sinta julgado e apontado pelo que eu falei sobre homossexualismo, sobre lésbica, alguma coisa assim, porque o demônio é sujo, então o Senhor tem poder para te curar, para salvar e libertar a sua vida disso, você ser um remanescente, um homem de Deus ou uma mulher de Deus para levar a palavra, amém? Um profeta. As pessoas que não têm, que não guardam perdão,
é as pessoas que mais passam por isso. Porque o demônio é surdo, só que Jesus cura. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz que o senhor falou isso, né? Tem Não, tem que explicar, quando a pessoa fica magoada, os caras falam mal de mim, não. Falei mal não. Tem muitos que talvez julgam facilmente outras pessoas passando por momentos muito difíceis na vida deles, né? Sim. Foi muito bom o senhor ter falado isso. Não há, se você é novo no canal, não há condenação aqui, tá? Que não há nenhuma mesmo. Tem um pastor, amigo meu, antes de eu for orar aqui agora, ele estava em uma vigília, e naquela época tinha orelhão ainda de telefone, não era telefone de celular igual hoje, era orelhão. E aí ele foi no orelhão para ligar para uma pessoa, para falar que ele ia para a vigília, e aí tinha um homossexual vestido de mulher, assim. E aí ele estava ali no orelhão, aí o pastor chegou e falou assim, eu posso usar o telefone? Pode, né? E aí ele falando sobre Deus lá no telefone, o cara ficou olhando assim, né? E aí ele falou assim, ó, eu não tenho nada com o que você faz. O pastor falou para ele assim, eu não tenho nada com o que você faz, mas assim, Jesus, ele tem grande amor por todos, ele tem grande amor por você, por mim, por todos nós. E eu posso fazer uma oração por você? Aí ele falou assim, pode. Aí o pastor fez uma oração e deu um abraço nele, né? E aí passou um pessoal que estava indo para a igreja, e aí viu ele lá, que ele chegou lá, o pastor falou assim, ó, você não vai poder ministrar a palavra, não. Aí ele falou assim, por quê? Não, porque nós passamos ali e viu você abraçado com um homossexual. Aí ele subiu lá e falou assim, gente, vou falar um negócio para vocês, eu estava evangelizando uma pessoa que estava precisando de uma palavra de Deus, e aí depois que eu orei, eu dei um abraço nele em nome de Jesus, então eu não estava fazendo pornografia, eu sou pastor. E aí eles deixaram ele ministrar a palavra. Vai para você ver como que é a mente humana. Sim, tem muitas histórias que o julgamento... Eu lembro quando eu estava na igreja, eles falam disso também, que um pastor entrou num bar para conversar com a pessoa, não sei o que é, sobre alguma coisa. Aí ele saindo do bar, ele tropeçou na porta e caiu, e tinha membros passando, e viu ele saindo. Pois é. Viu ele saindo do bar, e ele caiu no chão como se estivesse bêbado, né? E foi julgado dessa forma. Existe muito disso, Eu levo a palavra nos hospitais, levo a palavra nos bares, nas biqueiras, na rua. Tem um pessoal que mora no bairro que eu morava, aqui, o Berlano Martins, quando eles me veem, pastor, você subiu, me chamam de pastor. Amém, amém. Me chamam de pastor, eles chamam de pastor. Eu falei assim, ele tem a missão, né? Então, por aí. Você falar para ele, eu sou mais do que pastor, eu sou profeta. Pois é, muitos deles já receberam a promessa de Deus, né? Cura, amém, né? Amém. Tem um que chamou João Batista, ele estava aqui em Uberlândia, na rua, ele, a esposa, os filhos, com um buraco no intestino. E no hospital, o hospital não atendia ele, porque era do norte de Minas, a barriga dele estava inchada, assim. Aí eu orei para ele, declarei na vida dele, sabe o que aconteceu? Foi curado. E ele voltou para casa. Amém, amado, amém. O buraco foi tampado. Ele falou assim, nossa, aconteceu um milagre na minha vida, que eu fui lá no hospital para fazer tratamento, e aí eu lá não tem um buraco mais. E aí ele foi embora. Amém. Está chegando. O senhor veio falando aqui para os profetas que está chegando a fase dos milagres. Está chegando, chegando. Isso é lindo mesmo. Está chegando, está chegando. Eu não cobro, não, mas é difícil a gente passar por dificuldade financeira, né? Mas Deus que está colocando nós no... Como é que é? Na forja. Está chegando. Então, vamos fazer uma oração para os irmãos ao redor do mundo? Amém. Como é que a palavra de Deus é bênção, né? Está aí para o mundo inteiro essa palavra, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe a todas as pessoas, que elas sejam guiadas pelo Espírito Santo, que elas sejam curadas e vivificadas, independente do país que for, por qualquer lugar que for, Pai. Porque Deus, ele está em todo lugar, porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. E ele veio para esse mundo e trouxe Jesus para curar e salvar e libertar nós. Que a carne é passageira, mas o Espírito é eterno. E eu creio que o Senhor vai despertar muitas pessoas e muitas nações, em nome de Jesus. Eu declaro isso na vida de todos. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Profeta, nós declaramos a paz, a proteção do nosso Deus sobre você, e todo lugar que você for, seja abençoado, todo chão que você pisar, seja abençoado, e que a água viva que o Senhor está dentro de você seja derramada
a todos que entram em contato com o Senhor. Nós agradecemos pela tua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, senhor. Tchau, amado.